Caio, esse trabalho foi realizado aqui junto com a Universidade Federal do Ceará, tá? O professor Eduardo Cabral estava orientando um aluno, o João Luiz, e o que é que eles fizeram? Eles foram em 4 concreteiras, tá? Daqui de Fortaleza, pegaram os dados, pegaram algumas amostras de corpo de prova e ensaiaram no laboratório da universidade. Para quê? Pegaram um traço de 25, um traço padrão da concreteira de 30 e um traço de 35 MPa. Então, em cima desses traços padrões de cada concreteira, o que é que eles fizeram? Eles ensaiaram o módulo de elasticidade. E, por sua vez, nós, aqui no escritório da Norcal, que a gente entrou nesse trabalho, complementando, fazendo a modelagem computacional de um edifício residencial e mostrando os reflexos do módulo de elasticidade. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho os dados que foram obtidos nesse ensaio de laboratório. A gente fez uma simulação em 2 edifícios, mas eu só vou apresentar um até para ser de uma forma bem breve. E também a gente vai tentar mostrar, de uma certa forma, quais são os reflexos e as implicações disso, e a evolução do módulo, do cálculo teórico do módulo de elasticidade ao longo das revisões da NBR 6118. Primeiro, cabe um conceito, lembrar o que é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, ele é uma propriedade mecânica que mede a rigidez de um material sólido. Define a relação entre a tensão e a deformação em um material no regime de elasticidade linear em uma deformação uniaxial. Então, basicamente, o módulo de elasticidade, ele de uma forma bem didática, é um parâmetro que te dá a rigidez da estrutura. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígida essa estrutura é, se deforma menos com o aumento da carga. O que é que influencia o módulo de elasticidade? Se você pegar a NBR 6118 anterior a 2014 e olhasse logo no comecinho da norma, daria a entender que o módulo de elasticidade somente se relacionava com o FCK, porque a fórmula era módulo de elasticidade inicial, tangente inicial, é igual a 5.600 raiz de FCK. Só que na norma de 2014, isso foi corrigido, por quê? Porque o módulo não era diretamente proporcional ao FCK. Existem outras variáveis que influenciam no módulo. O tipo de agregado, o módulo, a proporção do agregado, a forma do agregado. Já para a pasta de cimento, a resistência, fator água-cimento, quantidade de cimento por metro cúbico de concreto. Já a questão de transição, né, a porosidade, a forma que o concreto era adensado, lançado e curado. Então, tudo isso influencia o módulo de elasticidade, não somente o FCK. Então, a norma, em 2014, ela introduziu um outro parâmetro, que foi o alfa-E, que leva em consideração o agregado a ser utilizado, mas deixando claro que o módulo de elasticidade, além do agregado, ele tem outras variáveis que influenciam. Então, essas aqui são, digamos assim, um compilado de tudo que influencia o módulo de elasticidade, ok? Bom, para nós que somos projetistas de estrutura, é um grande dilema você ter um módulo de elasticidade, porque é comum e é usual, define-se o parâmetro, define-se qual é o FCK da estrutura, durante a execução da estrutura faz-se pega-se os corpos de prova, leva-se para o laboratório e valida o FCK. Isso aí já tem traços de concreto definidos que já conseguem atingir a expectativa de resistência de projeto. Já no módulo de elasticidade é um pouco diferente. O módulo de elasticidade, como eu disse, ele não depende só do FCK, ele depende também do agregado. Então, quem é que vem primeiro? O concreto que vai ser empregado naquela edificação ou o projeto? O projeto ele vem bem antes. Então, quando a gente elabora um empreendimento, a gente não sabe se a concreteira A, a concreteira B, a concreteira C ou a concreteira D
ou até se o concreto vai ser virado na obra. A gente não tem essa informação. A gente não sabe de onde vai vir esse agregado. Então, para quem faz projeto, é impossível você ter esse dado, você saber qual o modo de elasticidade correto. Por esse motivo, a norma de concreto, ela diz que você pode adotar um módulo teórico. E aí nós vamos comparar o cálculo do módulo teórico com o módulo de elasticidade calculado em laboratório. Então, esse aqui é o item 8.2.8, que trata de módulo de elasticidade, que ele diz: o módulo de elasticidade deve ser obtido segundo o método de ensaio estabelecido na ABNT NBR 8522, sendo considerado nesta norma o módulo de deformação tangente inicial obtido aos 28 dias de idade. Aí o que é que ele fala? Quando não forem realizados ensaios, pode-se estimar um módulo de elasticidade usando essa expressão. Mas, olha, se eu não tenho qual é o concreto que vai ser empregado, então eu não tenho esse dado ensaiado em laboratório. Então, nós projetistas assumimos essa forma da NBR 6118 e adotamos isso no projeto. Então, em 2014 foi introduzido esse alfa-E, que para cada tipo de agregado você consegue calcular a norma, você consegue calcular o módulo. Outra coisa, os agregados utilizados aqui na região Nordeste, a grande maioria são agregados de origem granítica, portanto, o alfa-E que poderia ser utilizado é o alfa-E 1. Vamos ver no final dessa apresentação se esse alfa-E 1 de fato é válido, tá? Então, digamos assim, fazendo esse preâmbulo, há 4 perguntas que a gente fez durante esse trabalho. O módulo teórico, que esse alfa-E 5600, raiz de FCK, ele retrata a realidade de Fortaleza? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder. Segundo, propor um fator de minoração para os módulos de elasticidade das obras em Fortaleza. Então, a gente já tinha uma suposição que esse agregado granítico não retratava a realidade. Então, a gente quer já propor o alfa-E da região de Fortaleza. Da mesma forma, esse trabalho pode ser expandido para São Luís, para Brasília, para o Rio de Janeiro, que é um outro local que tem historicamente problemas com módulo de elasticidade. Então, propor um fator de minoração. Terceiro, exigir das concreteiras um módulo mínimo para cada FCK. Então, por mais que não seja relação direta, eu não posso dizer, olha, vou fazer um FCK de 35 MPa e o alfa-E que ela consegue é 0,7, mesmo usando um agregado de origem granítica. Então, a gente quer adotar um mínimo. E o quarto é apresentar o reflexo dessas variações. Que variações? Se eu calculo o módulo teórico e comparo com o módulo real e vejo essa diferença, qual o resultado e o reflexo dessa diferença em uma edificação vertical? Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, assim, para entender como é esse cálculo do módulo de elasticidade teórico, a gente tem que resgatar a evolução da norma brasileira de concreto, a antiga NB1, que hoje é a NBR 6118. Então, assim, ao longo dos anos, veja que eram bem espaçados as revisões da norma. Agora não, agora para que ela receba, a BNT receba uma certificação internacional, o intervalo de revisão da norma eles querem fazer a cada 5 anos. Então veja que de 78 para 2003 tivemos um gap de tempo enorme. Já 2003 para 2014 foram 11 anos e agora a norma já está em discussão para uma revisão, tá? Então, a gente trouxe como era feito o cálculo da norma de 1978. Então, adotando para um FCK de 30 MPa, o cálculo teórico do módulo de elasticidade era dado pela expressão 2100 raiz de FCJ, sendo o FCJ o FCK mais 35. Então, para um FCK de 30 MPa, o módulo de elasticidade teórico era 38,4 gigapascal. Agora, quando a gente compara o cálculo do módulo teórico para a norma de 2003, a expressão mudou. Ela passou a ser 5.600 raiz de FCK. Então, veja, para o mesmo FCK,
olha quanto é que dava o resultado do módulo de elasticidade teórico, de 38,4 GB para 30,7 gigapascal. Ou seja, durante a discussão da norma de 2003, foi levantada essa discussão, foi comparado com normas internacionais e viram que a expressão de 78 superestimava o modo de elasticidade. Então, por isso, eles reduziram para 5.600. E já na norma de 2014, é basicamente a mesma expressão de 2003, apenas introduzindo esse parâmetro, ou essa variável alfa-E, que leva-se em consideração o agregado, que realmente o modo de elasticidade não é relação linear com o FCK. Então, se eu aumentar o meu FCK 10%, meu módulo eu não aumento 10%, vai depender do agregado. Então, fazendo esse cálculo de módulo teórico, usando o agregado de origem granítica, eu teria os mesmos 30,7 gigapascal. Se eu utilizasse agregados de origem calcário, eu teria um módulo de elasticidade 10% inferior ao módulo 30,7 GB. Então, esse ponto é importante para a gente ver como esse módulo teórico foi sendo revisado ao longo do tempo. Tá? Então, o trabalho foi feito um estudo experimental em corpos de prova, com o intuito de analisar os valores do módulo de elasticidade, bem como a relação com a resistência à compressão. Eu digo que esse trabalho, Caio, ele foi feito apenas um pequeno recorte, foi uma amostragem pequena, em 4 usinas de concreto localizadas em Fortaleza e na região metropolitana. Para que esse trabalho fosse mais abrangente, teríamos que ter um compilado maior de extrações, de corpos de prova, mas eu diria que foi uma amostragem, está muito bem claro, mas em cima dessa amostragem a gente vai mostrar quais foram os dados obtidos. Tá? Então, procurou-se em quatro concreteiras distintas e pediu a ela, olha, queria que você nos fornecesse um corpo de prova para um traço de 25, para o traço que você utiliza 30 e para o traço que você utiliza 35 MPa. Então, foi pegue 6 exemplares, tá? 2 para corpo de prova e 4 para fazer ensaio de módulo de elasticidade. Pela premência de tempo, não vou entrar muito em detalhes de como foi feito, como é feito esse tipo de ensaio, tá? Então, graficamente, a gente mostra os resultados obtidos da concreteira A. A linha em azul é a curva real, é a curva que foi obtida a partir do resultado em laboratório. A curva em laranja é a curva teórica da NBR 1118. E a curva em vermelho foi um outro trabalho similar a este, e foi feita a análise. Então, na horizontal, você vê a resistência e na vertical você vê o módulo de elasticidade. Nessa concreteira A, a gente percebe que quando supera 35 MPa, a norma de cálculo ela tem um módulo de elasticidade superior do que a curva real, significando que a norma que o cálculo teórico está superestimando. O ideal é que as duas linhas ficassem iguais, ou que a curva, para que a gente trabalhasse a favor da segurança, que a curva real ela ficasse abaixo da curva da norma. Mas não é isso que a gente percebeu na concreteira A. Já na concreteira B, desde as primeiras resistências, a curva teórica fica acima da curva real, ou seja, mostrando a tendência de superestimar os dados do cálculo teórico. Na concreteira C, você já percebe uma grande disparidade entre a resistência teórica e a resistência obtida real. Então, da concreteira A e B, a gente percebe que a C houve uma grande disparidade e a gente vai explorar isso melhor nos próximos slides. A concreteira D também, ela tem na curva, apenas quando chega a 40 MPa, é que ela teve um ganho de resistência em que a curva teórica ficou um pouco abaixo. Tá? Então, mostrando esses 4 gráficos, o que é que a gente pôde perceber? A gente viu que a expressão da norma do cálculo teórico superestima o valor do módulo de elasticidade para os concretos usinados
em Fortaleza. Mas, claro, a gente viu também que ao longo que a norma foi revisada, essa expressão foi reduzindo, justamente para tentar equilibrar e encontrar o mesmo agregado. Cada região, o Brasil é um país continental. Então, em cada estado se tem uma jazida diferente, se tem um agregado diferente. Aqui mesmo em Fortaleza, a concreteira pode mudar de jazida e isso vai afetar diretamente o resultado do modo de elasticidade. Então, a concreteira C, ela foi a que apresentou os menores resultados de módulo de elasticidade se comparado com a norma. E aí, como é que foi feito? A gente tentou refazer essa expressão 5.600 raiz de FCK. Por meio de uma regressão não linear, a gente calculou, forçando esse K2 ser igual a 0,5, para ser a raiz quadrada, e aí foi obtida a expressão. Então, para cada concreteira, o que é esse 5,199? Basicamente é o alfa E vezes 5.600. Se meu alfa E fosse 1, então a minha expressão seria 5.600 raiz de FCK. Então, veja, para a concreteira A, para a concreteira B e para a concreteira D, elas ficaram bem, assim, basicamente na mesma ordem de grandeza, de 5.000, 5.050 raiz de FCK. Já a concreteira D, ela deu um resultado abaixo de 4.000. Traduzindo isso para um alfa E, é como se o alfa E da concreteira A fosse 0,93, da concreteira B muito próximo também de 0,9 e o da D ligeiramente abaixo de 0,9. Já quando a gente vê essa concreteira C, ela vai para 0,66. E outra, todas essas concreteiras utilizavam agregado de origem granítica. Pela norma, NBR 1018, eu poderia utilizar o alfa E 1. Então, veja, o resultado não retrata a realidade. Um concreto obtido e ensaiado em laboratório nos mostrou que o alfa E não é 1, ele é 0,9, e o da concreteira C é até preocupante, porque deu um resultado até abaixo do que o mínimo da norma, que é 0,7. Tá? Então, qual o impacto disso na estrutura de concreto? Né? Qual o reflexo prático disso? Então, a gente fez uma espécie de um mapa mental mostrando um reflexo do modo de elasticidade. Então, se meu modo de elasticidade teórico ele é inferior ao módulo real, o que é que isso vai acarretar para o projeto? Vai aumentar minha perda de proteção. Eu considerava um módulo, esse módulo ele é inferior, então aumenta minha perda de proteção. Se minha perda de proteção aumenta, vai aumentar minha quantidade de cabos de proteção. Se meu modo de elasticidade é inferior, o que é que acontece com a minha estrutura? Se deforma mais. Se a estrutura se deforma mais, fissura mais. A mesma coisa com a fluência. Se o módulo elasticidade diminui, a fluência aumenta. E agora, evidentemente, rigidez é o produto da inércia vezes o módulo de elasticidade. Se meu módulo cai, minha rigidez cai. Eu teria que compensar essa perda de módulo de elasticidade aumentando seções. Então, o meu gama Z, se a minha estrutura diminui sua rigidez, o gama Z aumenta, já que é relativo a minha estrutura passa a se deformar mais, deformando mais, eu estou aumentando meu efeito de segunda ordem, então aumenta o gama Z. Se aumenta meu gama Z, aumenta também minha armadura de pilares, porque no final das contas, a gente majora os esforços finais para calcular os pilares pelo gama Z. E, no final de tudo, se o meu modo de elasticidade ele é menor em relação ao que eu considerei, isso vai refletir custo. Tá? A gente se concentrou basicamente em três coisas. Foi analisar deformação, foi analisar a rigidez, que no caso, deslocamento no topo da edificação, e analisando o gama Z. Então, a gente se concentrou nesses três critérios. Tá? A gente pegou um edifício residencial de 20 pavimentos, variamos o modo de elasticidade, deixando o alfa E 1, o alfa E 0,9 e o alfa E 0,7. A gente viu também que o alfa E 0,9, a rigor, atenderia às três concreteiras, e o alfa E 0,7 ainda ficaria ligeiramente maior que aquele modo da concreteira C.
tá? Então, isso aqui é um edifício residencial, na realidade ele tem 25 pavimentos, a solução estrutural aí foi com laje nevurada, unidirecional, desculpe, com laje nevurada unidirecional e vigas faixas protendidas da altura da laje. O FCK nesse projeto foi de 35 MPa, e aí a gente fez o seguinte, a gente variou esse módulo mostrando, para cada alfa-E, qual é o módulo qual é o módulo que se vai obter. Então a gente viu que se eu reduzir o meu alfa-E em 30%, eu saio de um módulo de 33 GB para 23 GB Pascal. E esse gráficozinho aí, esse gráficozinho mostra o limite que minha estrutura pode se deslocar. Isso também está na norma, esse limite que ela pode se deslocar, está na tabela 13.1 e é H sobre 1.700, uma combinação de 30% do vento. Então, o meu limite aqui é 4,92 centímetros. É o máximo que a estrutura pode se deformar no topo com essa combinação de carregamento. Então, veja que meu edifício ele estava deslocando nesse ângulo 90, 270 graus, 3,54 centímetros lá no topo, ou seja, estava dentro do limite. Quando o meu módulo de elasticidade caiu para 0,9, e caiu para 29,8 GB, a minha deformação saiu de 3,54 e passou aí para 3,93 centímetros. Agora imagine se fosse essa concreteira C, no nosso exemplo, o meu módulo, a minha deformação no topo já ficava fora até desse limite. Então, para eu poder compensar essa queda de módulo de elasticidade, o que é que eu teria que fazer para manter a mesma rigidez? Aumentar a seção da estrutura, aumentar a inércia. Agora vamos olhar aqui gama Z, tá? Seguindo o mesmo raciocínio de diminuir o alfa, variar o alfa-E, qual é o reflexo disso no gama Z? Então, eu saio de um gama Z de 1.20, lembrando que o limite do gama Z é 1.30, eu passaria para 1.22, e se eu tivesse esse alfa 0,7, eu já ficava com o meu gama Z 1.31, ou seja, fora do mínimo definido, fora dos limites normativos. E por fim, flecha. Isso aqui, esse gráfico de deformação, é um gráfico já levando em consideração a deformação diferida, fazendo a mesma coisa, variando o alfa-E e vendo qual é o reflexo disso na deformação. No caso inicial, que é a hipótese premissa de projeto, a laje só se deformaria no máximo em 2 centímetros. Já na outra condição, haveria um acréscimo de deformação, mas ligeiramente deformava um pouco a mais, 2,27. Mas, por sua vez, se meu alfa-E fosse da ordem de 0,7, a deformação aumentava em quase 1 centímetro, ou seja, a depender do caso, poderia até estar fora do limite de deformação. Então, o que é que a gente pode observar para a realidade de Fortaleza? Que mesmo utilizando agregados de origem granítica, o alfa-E1 não retrata, pelo menos por essa amostragem, não retrata a nossa realidade. Então, a nossa sugestão é que se fizessem, que para nós projetistas, a gente já adotasse um alfa-E reduzido, tá? E aí, para finalizar aí essa apresentação, fica justamente a discussão. Como é possível, para nós projetistas de estrutura, definir o módulo real de concreto por meio de ensaios, se o projeto é elaborado bem antes do início da obra, da escolha da concreteira, entre outros. E uma reflexão também é aumentar a participação das concreteiras na tomada de decisão de concreto, com as mesmas fornecendo informações, tais como o modo de elasticidade para o respectivo FCK. Como assim? Você vai contratar, a incorporadora, a construtora, vai fechar um contrato com a concreteira, diz concreteira, eu quero, geralmente é assim, eu quero um FCK de 35 MPa, que é a minha premissa de projeto. Para esse FCK de 35 MPa, qual é o modo de elasticidade que vocês geralmente conseguem chegar? A concreteira vai dizer, olha, nós temos ensaios aqui de laboratório, para o FCK de 35 MPa a gente consegue 30 GB, então
a construtora vai e passa essa informação para o projetista. Mas isso deveria ser exigido durante a escolha da concreteira. Geralmente só se compra FCK e não se faz pergunta alguma sobre modo de elasticidade. Então, a nossa reflexão é fazer ensaio de modo de elasticidade de forma rotineira, da mesma forma que é feito o ensaio de resistência à compressão, né? E também as construtoras assumir que isso tem um grande reflexo não só no custo, mas também na segurança. Porque os prédios aqui na região Nordeste, que geralmente são feitos com fachadas do tipo aderidas, se a minha edificação deforma mais, veja que se você olhar para o São Luís, se você olhar em Fortaleza, muitos prédios têm uma fachada se desprender. Há vários motivos para a fachada se desprender. Não sou patologista, mas um motivo que pode ser é esse daí. O modo de elasticidade ser bem inferior ao que foi considerado no projeto, a estrutura se deformou mais, e a estrutura se deformar 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, isso fatalmente vai refletir nas fachadas, né? E por fim, ainda há dúvidas quanto à frequência de ensaios, porque na norma de modo de elasticidade estático, ela não fala sobre a quantidade de ensaios, se é para ser feito por metro cúbico, por peça, não se fala em amostragem, então talvez isso possa ser um ponto que a norma ela passa a ser vaga nesse sentido, né? E por fim, há um ensaio que hoje é normatizado, é um ensaio estático, mas está sendo feito em discussão que é um ensaio dinâmico, um ensaio mais barato, mas ainda, como não é normatizado, ele ainda é um pouco desconhecido. Então, Caio, eu tentei sintetizar um pouco, tá? Aqui está o meu e-mail e está aqui os nossos contatos nas redes sociais do Instagram, Norcalc Estrutural, e aí a gente fica à disposição agora para bater um papo e tirar eventuais dúvidas, tá bom?